Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. A gente falava no primeiro bloco sobre a questão das escolas, né? Eu queria continuar o relato do Luciano sobre ele como pai. Como é que foi essa relação com a escola? No início foi bastante difícil. Por quê? Porque a pessoa com autismo, ela precisa ter uma mediação escolar, né? E a escola resistia de ter uma pessoa ali dentro, então isso foi um desgaste muito grande. Isso quer dizer mais uma pessoa além do professor? Além do professor regente ao lado e da auxiliar. Um professor, entendeu? Auxiliar. Hoje, com a Lei Brasileira de Inclusão, isso é até obrigatório. Está lá no artigo da Lei Brasileira de Inclusão. Mas isso sempre foi um processo de muito desgaste. Muito embora a legislação, a legislação educacional no Brasil é na perspectiva da educação inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que as escolas têm que ter professores e tem que estar adaptada. O que você acha disso? Você acha que a inclusão é o caminho? Não, claro que é. Você não pode segregar, entendeu? Você não pode, porque a pessoa tem algum tipo de diferença, colocar ela em segundo plano. Pelo contrário, nós estamos aí para isso. A Constituição está lá, que nós vivemos numa sociedade livre, justa e solidária. O solidarismo, ele é bem amplo. O conceito de justiça é inclusive na justiça social. Então, eu costumo dizer isso, por que existe o Código de Defesa do Consumidor? Para equilibrar economicamente o mais forte e o mais fraco. Por que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque uma coisa é você ter uma pessoa em desenvolvimento no mesmo nível que pessoas já formadas. Não pode, então você tem que dar direitos diferentes. Por que você tem o Estatuto do Idoso? Porque você tem que aquelas pessoas que já estão, em razão da finitude, né, do ser humano, mais fragilizados do que aqueles que estão no pleno vigor físico e economicamente ativos. Então, faltava aí as pessoas com deficiência. E aí veio a Lei Brasileira de Inclusão para dar esse equilíbrio. Hoje as escolas já tiveram muitas brigas, isso já foi até judicializado, a Confederação Nacional das Escolas já foi até o Supremo e perdeu. Então hoje é uma realidade que as crianças têm que estar nas escolas. Agora é claro que nas escolas regular, né? É claro que dependendo, isso é uma opção que tem que ser da família, da escola e dos terapeutas. Se a criança tem condição de estar numa escola regular, é lá que ela tem que estar. Se ela vai estar mais feliz ou melhor tratada numa escola especial, é lá que ela tem que estar. Basta olhar o outro como ser humano. Só isso. Se você olhar o outro com o olhar de ser humano, fala, olha, o melhor para ela é isso. E não com aquele olhar do interesse. Veja que aquela pessoa é um ser humano fragilizado, vulnerável. Ele precisa de todo mundo. Não é só da família que ele precisa dos amigos, ele precisa da sociedade, das pessoas que nos representam aqui como voz. Aquela família mais humilde não tem força, mas através deles ele vira um gigante. É assim, é olhar para o outro com um olhar de ser humano, de dignidade humana. E a gente tem dados aqui que corroboram a sua fala, né? O censo escolar de 2017 para 2018 já mostra um aumento de 37% de crianças autistas matriculadas em classes regulares. Ou seja, as escolas estão sim absorvendo as crianças e elas estão com as outras. Quando você exclui o direito de uma criança estudar, você está excluindo a sociedade também, não só a criança. Está excluindo o pai, a mãe, os diretos, né, que estão ali em contato com essa criança. E quanto que uma outra criança neurotípica ganha convivendo com uma criança diferente? Com uma criança que não é igual a ela. Acho que ganha muito. Ganha muito, né? Mas muito. Acho, não tenho certeza. Como o ser humano cresce, valoriza a vida, valoriza. Exatamente. Viram seres humanos servidores. Porque uma coisa é quando você tem um amiguinho desde a infância crescendo junto com você e você vai vendo essa diferença que ele precisa de mais ajuda. Eu vejo isso com o meu filho acontecendo. Eu vejo isso na turma do meu filho. Essas crianças, elas são seres humanos servidores e serão seres humanos servidores por uma vida inteira, com qualquer pessoa que precisar de ajuda, porque ela vai lembrar daquele coleguinha. E aí você tem uma sociedade melhor. É o que eu lhe digo. Daqui a 20 anos,
né? Quando essas crianças, quem era criança e que está vivendo essa transformação na educação, você vai ter um nível de adultos, seres humanos, de pessoas adultas mais consciente, mais preocupado com o outro, mais preocupado em ajudar o próximo, porque eles foram ensinados a isso. Eles conviveram com a diferença. Doutor Luciano Aragão, o que mais te incomoda por parte das pessoas no autismo e o que mais te traz assim gás para você continuar nessa sua luta? O que mais sempre nos incomodou foi a pessoa, primeiro, achar que meu filho não teria capacidade para chegar a lugar nenhum. Segundo, segregá-lo. Então, se ele não tinha voz ou se ele não conseguiu organizar o pensamento dele de forma organizada, eu tenho voz e consigo fazer isso. E se a gente voltar lá para o início do programa falar de amor incondicional, por ele eu faço qualquer coisa. Então, aí nós viramos a voz dele, nós estamos aí junto com os outros pais, ninguém faz nada sozinho, junto com os amigos, com as autoridades, para buscar o espaço dele. Nós vivemos numa sociedade plural, ele faz parte dessa sociedade, ele tem que ser respeitado como membro dessa sociedade. Aí a sociedade tem que saber que ele era um ser humano, que ele tem algumas dificuldades e especificidades e respeitar essa diferença dele. Então, quando ele chegar em algum lugar que ele se manifestar da forma que um autista se manifesta, as pessoas têm que saber, ali está uma pessoa com autismo. E respeitar a forma dele ser. É isso que a gente busca. Então, na verdade, o que a gente busca nisso tudo é conscientizar a sociedade de que aquele ser humano, ele tem uma diferença e que ele merece o respeito como qualquer outro. E aí, Fernanda, sobre a lei, por isso que eu fiz essa pergunta, porque quando a lei foi votada por unanimidade, deputado, no plenário, Pedro Brazão, foi para o governador sancionar. Ele vetou. E aí o veto um absurdo. Voltou. Quando voltou, tínhamos exatamente, meu ano de nascimento, 53 é o final, 1953. Tivemos 53 votos quebrando o veto do governador. Não é mole, né? Você ter dentro de um parlamento com 70 deputados, 53, e se tivéssemos os 70, eu tenho certeza absoluta que teríamos a unanimidade. Porque ali tínhamos do PSOL, tínhamos de todos de tipo de partidos com pensamentos ideológicos diferentes, mas todos fizeram questão de votar, quebrar o veto, usar o microfone e justificar o voto. Como o doutor Luciano falou, é uma causa que mobiliza a sociedade. Por isso que eu fiz a pergunta, para entender porque essa resposta que os pais dos autistas precisam. E essa Assembleia tem toda a condição de dar essa resposta. Já deu. E deu muito bem dado. E dá a resposta para ajudar a gente, deputado, a fazer com que o governador sensibilize ele a criar os centros. E também uma coisa que eu sempre vejo com o doutor Luciano, sempre no projeto lá do Mundo Azul, né? Sempre conversando, sempre auxiliando os pais, porque tem muitos pais, como eu ouvi ele falar, que muitos familiares têm vergonha de falar que o filho é autista. E ele conseguiu, através, né, não só porque tem um filho autista, né, mas tem muitos que às vezes tem um filho e se omite. Na verdade, pede o primo para levar, pede a tia para levar e não leva, os próprios pais não levam porque se omite de levar e alguém da família assume. E aí até prejudica a criança, né? Isso aí. E eu gostei muito do trabalho do doutor Luciano Aragão, porque por causa disso. Porque do que ele como é que se diz? Ele bota o corpo todo. Tem pessoas que não querem aparecer na mídia, né? Ele nunca pediu esse negócio de nenhuma emissora para nada, né? Sempre procurou que realmente mostrar a sociedade e mostrar não só a sociedade como o executivo, né? A todos, que ninguém está livre disso. Que um dia pode ser na sua própria família, né? Pois é. Então, acho que é uma causa justa. A cada 51 nascimentos, uma criança nasce. É bastante gente. É bastante gente. Agora tem uma notícia boa aqui, que a gente pode até comemorar. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que inclui perguntas sobre autismo
no censo demográfico. Vocês acham que isso pode ajudar? A gente vai ter Não, isso é dados fundamental. sobre Fundamental. autismo Isso é para poderem ser desenvolvidas, elaboradas políticas públicas com bases em números, em dados reais, verdadeiros da nossa sociedade. Na verdade, foi uma resolução do presidente da República que ele assinou. O censo, você tem o censo do IBGE, que ele é decenal. O último censo da pessoa com deficiência foi de 2010. Então, em 2020, terá que ter um outro. Só que eles não queriam colocar o autismo. Só que tem a lei que diz que o autismo é pessoa com deficiência. Então, obrigatoriamente, teria que ter. Já teria que ter, por lei, teria que ter isso. Por que iam tirar o autismo, não se sabe. Mas isso, graças a Deus, foi resolvido. E quando você sabe que tem, aonde está, você consegue fazer a política pública aparecer, funcionar, de forma até mais pontual do que de uma forma genérica. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foi uma lei que nós também enviamos para aqui, que foi aprovada. Tem a lei que obriga o estado do Rio de Janeiro a fazer o censo das pessoas e familiares com autismo. Lei aprovada aqui no estado do Rio de Janeiro, entendeu? É por isso que o que os deputados estão falando é muito importante. Nessa nova legislatura, o governador entrou agora há pouco tempo, tem 7 meses de trabalho, não é isso? Que ele está trabalhando aí. Isso aí. Claro, pegou um estado sucateado, enfim, tudo isso que todo mundo sabe, ele está trabalhando, mas a gente confia e espera, junto aqui com o deputado Pedro Brazão, está sendo nossa, ele pegou a gente no colo, junto com os outros deputados aqui da casa, que ele sempre faz questão de falar, isso não é uma causa só minha, isso é uma causa de todos os deputados, isso é uma causa de direitos humanos, de trazer, junto com o Xandrinho aqui, que também já esteve aqui, hoje está no executivo no município de Nova Iguaçu, também lá fazendo toda essa parte de conscientização. Se todo mundo der esse abraço, eu tenho certeza que a coisa vai funcionar. Não é isso, deputado Pedro? Com certeza. Eu agradeço muito a tua presença, Luciano. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns também, deputado Xandrinho, deputado Brazão. Obrigada pela presença aqui no programa. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.